página vai seguir o template. Então a minha página ela vai ter esse template A e vai ter as fotos 1 e 2. Na página 2 ele vai usar o template B, só tem a foto 3. Tranquilo? Vocês entenderam o programinha? É um template que eu usar como base. É assim, imagine um álbum de fotos. Cada página desse álbum pode seguir um template diferente. Uma página vai ter uma foto, por exemplo, na página inteira. Uma página vai ter 2 fotos, com um fundo atrás, ok? Uma página tem metade dela, uma foto na horizontal e um fundo preto, por exemplo. Então, cada página do álbum vai ter um layout, ok? Isso eu chamei de template. No local onde vai colocar as fotos, eu chamei de áreas. Cada área vai definir o tamanho da foto que vai ter aqui. Então você fala, olha, eu tenho essa foto, põe aqui. Ele vai pegar a foto, vai determinar o tamanho dela, vai colocar ela no lugar. Entendeu? É, como se fosse tipo uma página breve, com tamanho padrão de foto, na hora que clicar, via o tamanho que você definiu. É, mais ou menos isso. Na verdade, assim, você tem uma foto, ela tem atualmente 1024 por 768. Mas eu falei que no template ela vai aparecer 800 por 600. Exatamente, ele redimensiona e cabe lá dentro, tá? Seria mais ou menos isso daí. Okay? Mas assim, a ideia é representar esse álbum aqui, tá? Como entidade do JPA. Como a gente persistiria um negócio desse no banco de dados? Tá? Uma vez chegou minha professora de ML e ela falou o seguinte, olha, 1 mais 2, parênteses, dividido por 3. Faz a modelagem ML. Aí outra hora ela fez assim, fez um pontinho. Faz a modelagem ML disso aqui agora. Você testa aqui a abstração. Aqui você tem pontos, linhas utilizando 2 pontos. Tá? Aqui você vai ter operadores, números. Tá? É só para imaginar, para tentar abstrair um pouquinho. Esse negócio de CRUD. Só que vocês vão ver que aquilo ali é um CRUD. Então, olha só, eu tenho isso. Como é que eu represento isso aqui? Em classes Java. Oi? Não. Vou ter uma classe álbum para representar o álbum de fotos que eu tenho. Vou ter as páginas dentro de um álbum. Cada página vai ser um objeto do álbum. O que mais que eu vou ter? A foto. Cada foto vai ser um objeto. Cada foto tem um caminho ou um arquivo blob do banco de dados ou um arquivo físico na HD. O índice da página, vou ter que ter na página qual é o número dela, né? O tipo. O que mais? Exatamente. Vou precisar fazer o template e eu posso cadastrar um template e usar o mesmo template em várias páginas. E intercalando os templates dentro das páginas. Eu posso fazer isso? Então vamos lá, olha. A gente pode dividir isso aqui em 2 partes. A primeira parte é composta do template com as áreas. Então a gente monta os templates e a gente pode até criar uma tela para cadastrar templates. Depois a gente monta os álbuns. No álbum você vai definir quantas páginas vão ter, qual template cada página vai seguir, se é o template A, se é o template B, quais fotos você vai colocar em cada página. Entenderam? Então, lá, se eu tivesse, fiz um rabiscão aqui só, agora há pouco. Então, vamos lá, vamos representar um template então. Como é que ficaria essa classe de template?
Então eu tenho uma classe chamada template, certo? Vai representar esse cara aqui. Então meu template, o que ele pode ter? Para o banco de dados, ele vai ter lá um ID. Deixa eu escrever aqui, gente. Vou ter um long, event, long ID, ok? Posso dar um nome para o template A, template B, pode ser uma string para dar um nome, né? O que mais? Os atributos complementam. Eu acho que aí eu não pensei em nada desse tipo, porque aí eu deixaria o tamanho do álbum aqui. Se o álbum é 30 por 30, o template vai basear no 30 por 30, alguma coisa do tipo. Apesar de que o template também poderia ter uma altura e um comprimento, mas eu não pensei em nada. Pode ter várias fotos pequenas. Sim, aí as fotos pequenas vão ser as áreas, né? Cada área vai ser uma foto. Mas aí você tem que definir também as áreas. Oi? Só, vou ter as áreas, né? Então precisaria ter uma lista de áreas aqui também. Eu acharia melhor Podemos colocar também. Então vou ter uma lista de áreas, vou chamar ele de áreas. E aí eu posso ter a altura e o comprimento desse template. Double ou inteiro? Double, né? inteira pode ser por pixels, né? Pode ser, exatamente. O pixels é números inteiros sempre, né? Melhor, né? Na verdade, se você for implementar isso daqui em Java, ele trabalha só com números inteiros. Você trabalha em pixels, não em double. Integer no número inteiro. Vamos lá, comprimento. E a altura, né? Porque eu vou ter várias áreas aqui dentro. Então eu falei que eu vou criar uma lista de áreas. Poderia usar um vetor de áreas. Tá? E com lista acho que é mais fácil trabalhar. Se adicionar, remover dela. Tá? Então vai ter template que vai ter uma foto, vai ter template que vai ter 3 fotos, 4 fotos. Exatamente. Dependendo, se você pega um álbum 60 por 60, cabe mais foto que um 30 por 30. Né? Acho que tá bom, né? E aí os gap set. Só esse exemplo não tem na apostila, tá? Eu inventei ele agora há pouco. Isso eu estou escrevendo aqui no código. Tá, então eu tenho o template e o template vai ter as áreas, né? Então eu vou precisar criar a área agora. A área, ele vai precisar de uma posição X, uma posição Y, na tela, onde é que ela vai estar, uma altura e um comprimento. Ok? Então eu tenho aqui um ID, vou ter um inteiro.
posição X. Agora vou ter também a altura e o comprimento. Só, né? Pra área, só isso. E agora, o que eu tenho que fazer? As imagens vão ficar numa foto, uma classe de foto. Certo? Então, aqui, cada foto que a gente tiver, a gente cria uma classe que é essa foto. Qual é o caminho dela, o arquivo do seu computador, por exemplo, qual o nome da foto. Certo? Bem simples. Você precisa saber qual é o nome e qual é o caminho. Fotos. Ok? Onde é que vai as fotos? Numa página. Tá? Então a gente pode criar também uma página. O que eu vou fazer numa página? O título, o número da página, né? Página 1, página 2. O que mais? Vai ter o tamanho da página. O tamanho, a gente já não colocou o tamanho no template? A gente pode falar que essa página segue o template, ou o template tem um tamanho. Resolvemos aí também o tamanho. Então é isso aí, né? Oi?
Professor, poderia fazer, não sei se seria bom fazer uma classe, por exemplo, ID só com o Private Long ID e fazer todas as outras herdarem ou não vale a pena? Não vale a pena, porque depois na hora que você for fazer isso no banco vai dar na mesma. O que eu crio, eu costumo fazer é uma classe, na verdade uma interface, que define que todo método, todas as classes, vai ter que ter um getID e um setID. Só que dependendo da sua classe, você pode ter um ID que é longo, dependendo da classe pode ter um que é short. Tá? É que como aí todos são longos. Mas se você pegar um projeto real, nem sempre todos eles são longos. Às vezes você não pode deixar fixo, olha, tem que ser desse tipo. Entendeu? No material, se você olhar, tem um exemplo lá que eu uso, um abstrato, só que eu defino que é long lá, né? Mas eu deixo com serializable na prática, porque pode ser qualquer coisa serializável o meu ID. Mas se fosse, por exemplo, um projeto, sei lá, vamos chutar 100 classes e todas vão ser o mesmo tipo de ID, vale a pena ou dar no mesmo? Porque código, implements e private long ID em todos não faz. Uma coisa que acontece é que assim, nem sempre também a tabela do banco, a coluna chama ID. Às vezes lá está escrito lá, temp ID, page ID, entendeu? Depende muito do seu projeto. Se o projeto dá para usar, você usa. Agora realmente na prática eu não consegui usar. Cada vez eu quero uma situação. Não, só para saber assim, o que seria melhor. É assim, eu falo que toda classe tem que ter um método getID que me devolve o ID daquela classe. Para eu fazer ela, salvar ela no banco de forma genérica, considerar de forma genérica, aí eu faço isso. Eu fui subir na montanha, depois desci de novo. Pessoal, tá bom, né? Tá bom, não, tranquilo. Não vai ser uma página? Pode ter uma aplicação E aí, pessoal, o que vocês acham? Ficou mais fácil, né? O legal é assim, você vai lá, desenha o que você tem que fazer, depois começa a escrever. Começa a abstrair o que você tem que fazer, tá? É isso que vocês precisam aprender a fazer. Tem um problema, a partir do problema, você pode achar o pior que seja, pensar como representar aquilo lá, tá bom? Tranquilo? Agora, eu tenho essas classes. Eu até deixar meio com espaço aí pra gente escrever algumas coisas. Se eu precisar representar agora a tabela do banco dessas classes. Porque depois a gente vai salvar isso aí no banco. E aí, como é que fica? Representa isso agora no banco de dados. E aí? Isso, mas eu quero fazer as tabelas do banco agora. Eu gostaria de colocar esse tabela e fazer
o template. A tabela template, quais campos ela vai ter? O nome do template. O que mais? O ID. O que mais? Ele vai, então, vamos pensar agora. Na tabela, eu consigo colocar qual é a área dentro do template? Por quê? Imagina só, vamos pensar aqui nessa situação aqui, ó. Esse template tem duas áreas. Como é que ficaria essas duas áreas aqui no banco de dados? Não ficaria. Vou precisar de uma tabela para as áreas também, né? Só que aí quem vai conhecer quem? A template conhece a área ou a área conhece o template? Template conhece a área. Mas aí nesse caso aqui que eu tenho duas áreas dentro do mesmo template, como é que ficaria? Não, olha só. Peraí, vamos fazer assim. Botei aqui ID, nome, e aí do lado de cá eu botei a área. A área tem o quê? Tem o ID. O que mais tem lá? Posição X. Agora vamos pensar o seguinte. Eu vou criar um novo template. Aquele modelo lá que eu fiz. É o template 1. Tá? O nome dele, template A. Ou template A. Tá certo? Dentro desse template eu tenho duas áreas. Então vamos cadastrar. A área 1 vai começar na posição 10 do X, 10 do Y, vai ter 12 centímetros de comprimento e 7 de altura, por exemplo. Tá certo? A outra, 2, vou começar na posição agora, vou começar na 20. 15. Ele vai ter 12 também por 7. Tá certo? Então eu tenho os dois. Agora, se eu colocar a área aqui, vou ter que colocar uma área, certo? Um ID. Aí eu quero falar que tem dois, né? O que eu faço? 2. Tem que dar 2. É isso? Não. Vocês lembram da aula passada? Olha só, e se eu viesse aqui e colocasse aqui? Ficou meio apertado, hein? Eu tenho uma coluna chamada template ID. O que eu posso fazer? Para o 1, template ID 1. Para o 2, template ID 1. Isso daqui sai daqui. Não é mais fácil assim? Olha só. A área conhece qual é o template que ela está tendo. Tá? E o template conhece somente o template, que ele é. Vocês entenderam? Entenderam por que fazer desse jeito e não do outro? Do outro jeito, você começa a duplicar o template, os dados do template vão duplicando. E ainda faltou aqui o comprimento e a altura também, né? Então, digamos que é um 45 por 30. 22. Tá ok?
Então, com aqueles dados, eu consegui vir aqui e salvar na base um template com duas áreas lá dentro. Tá certo? Tranquilo? Agora vamos para o outro. Então, aí vai vir a outra pergunta. Uma pergunta. Template conhece a área. Template tem uma lista de área, não foi? A gente não começou falando isso daí? Aí agora vocês estão falando que a área tem um template? Não necessariamente. Aí começa a parte divertida. Pessoal, olha só. Por que aqui eu tenho uma lista de área e não tenho um template aqui na área? Pensando nos objetos. A área, o objeto área, ele precisa saber qual é o template que ele está associado? Não. Pensando nos objetos. Então, o template não precisa, a área não precisa saber de qual template que ele está. Só o template que precisa saber quantas áreas ele tem. Vocês concordam comigo? Por isso eu escrevi desse jeito. Só que se a gente quer ter isso no Java, não significa que tem isso na tabela. Tá? Na tabela, para eu salvar os dados, eu salvo desse jeito. Eu falo que a área conhece o template, para não ter multiplicação aqui dos dados. Foi? Eu acho que é. É uma das três. Alfa não é o caos? Não, isso é normalização, forma normal em inglês. Ou você faz desse jeito, ou você cria uma tabela intermediária. Geralmente você faz uma das duas formas. Então, esse ID aqui vai representar esse ID aqui. Certo? E agora? Quem que eu continuo fazendo? Olha só. Vamos fazer aqui o alvo. Não, vamos fazer uma página mais complicada. Olha, ele vai ter o quê? ID. Número. Página vai ter um template ID. Página está associada com template, não está? Página tem um template ID? O que vocês acham? Ou o template tem o ID da página? Não, a página tem template. A página conhece de qual template que ele está associado. Certo? Certo? Então eu vou ter aqui um template ID. Ok? Bom, aí eu tenho página. A página, ela está associada a um alvo. Certo? A gente tem um alvo também. O alvo tem o ID, o alvo tem a descrição. E o alvo tem páginas? Ou a página tem alvo? Quem conhece? Álbum tem página. O alvo conhece a página? Aqui vai ter um alvo. ID. Ou seja, a página sabe
Tá? Só que o álbum tem a lista das páginas. Tá certo? Tranquilo? Não. Tem mais alguma coisa nova? Professor, não entendi, porque aqui é como se o álbum tivesse as páginas, né? Aí ali você falou que é o contrário, que é o... Então, vamos pensar orientado a objetos. O álbum tem páginas ou a página que está no álbum? É a página que está no álbum. Página que está no álbum. Não, o álbum tem página. As duas coisas. A página está no álbum. Você pode fazer tanto um bidirecional como um direcional, unidirecional. Você pode falar, ó, esse álbum tem 10 páginas, essa página está nesse álbum. Você pode fazer um bidirecional. Aí a gente pode pensar, eu preciso fazer um bidirecional nessa situação. Você acha que tem necessidade? Ou falar que a página... Não. Além de tudo isso aqui, tem também o álbum. Porque assim, você pode pensar assim, em algum momento eu vou precisar pegar a página e achar qual é o álbum dela. Não, você pega o... Você vai começar pelo contrário, você vai pegar o álbum para achar quais as páginas o álbum tem. Entendeu? Então é nesse estilo que você vai começar a escrever os códigos, definir os atributos. Certo? Nossa senhora. Tenso. Tenso. Ele fazendo tudo fica fácil, né? Mas na hora de fazer sozinho. Número 1, template ID. Vai usar o template. Qual é o álbum? Tem a álbum aqui, aniversário. Hora de fazer a prova escrita. Vai usar o álbum. Nossa. Olha só, esse ID vai vir daqui, esse ID vai vir daqui, certo? E agora eu preciso falar que minha foto, na verdade que minha página tem uma lista de fotos, né? O que a foto vai ter então? A foto tem um ID, um caminho, uma descrição, o que mais? Exatamente, a foto sabe de qual página ela estava. Não necessariamente, porque a página não sabe qual é o álbum dela. Você pode pegar pela ordem. A área 1 tem a primeira foto, a área 2 tem a segunda foto. Pode ser dessa forma. Ou você pode depois relacionar essa foto para nessa área. Pode ser também. Mas eu acho que mas se você pegar a sequência, área 1, foto, área 2, foto, área 3, agora para a gente comentar agora, se quer deixar bonito mesmo, essa foto está nessa área e essa área está vazia, aí eu teria que saber. Não pode ir para aumentar mais, mas aqui eu tenho a página, então eu tenho uma foto, aí já fica assim, PNG, então, aí tá. A foto já conhece a página já sabe de qual ângulo ela é. Se você quiser fazer uma consulta de fotos, pela foto, você faz uma página. Mas tem essa foto. Você pode fazer
Você vê, conforme você vai fazendo, vai testando. Isso, que é aquela segunda classe lá. Então, nesse meu template, eu tenho várias áreas lá dentro. Exatamente. Só que no banco eu vou fazer ao contrário. No banco, quando eu salvar no banco, eu vou falar que a área conhece exatamente. Nada. Pessoal, tem uma outra forma de esse espaço aqui. Olha só. Se eu quisesse fazer essa sucessão de novo, área template, sem fazer isso daqui, tá? Eu posso fazer de outra forma também. Eu posso criar uma tabela intermediária chamada template área. Nessa tabela intermediária eu vou ter o template ID para uma área ID. Ok? E aqui eu vou falar que o template 1 tem a área 1, o template 1 tem a área 2. Essa é uma outra forma de fazer usando uma tabela intermediária. Às vezes, quando eu começo a fazer, quando eu comecei a fazer, eu costumava fazer mais desse jeito. Aí depois de um tempo eu comecei a fazer assim, desse jeito aqui. Mas tanto faz. Não. O que não é? Se você colocar aqui, você vai ter que duplicar todos os campos. Aqui eu só duplico o ID. Então eu coloquei esse espaço. Mas tanto faz fazer dessa forma aqui e agora dessa forma aqui, tá? Vocês escolhem. E as duas para fazer o JPL, fazer. Aqui você faz um join dentro, aqui você faz um join call. A diferença é essa. Você não precisa criar uma entidade para esse cara.
Você faz um join date. Você fala, eu vou usar essa tabela intermediária e nessa classe você pega o ID tal, naquela outra classe você pega o ID tal. Você faz uma união de tabelas. Questão de performance. Assim é melhor? Não faz. É que assim, desse jeito, eu acho que para você chegar até o lugar que você quer demora um pouco mais. Porque você tem que dar ação para saber do intermediário. Então, se eu quisesse chegar no template para achar as áreas, eu teria que consultar as áreas no template área, não na área direta. Entendeu? Mas eu acho que eu prefiro realmente fazer da primeira forma. Depende da situação. Tem situação que eu prefiro fazer da segunda, que é uma tabela intermediária só para isso só. Tá? Depende da situação. Pessoal, tranquilo? E agora? Vamos colocar agora as anotações do JPA? Criei as classes, ojos, normais. Criei as tabelas do banco de dados. Agora, como é que a gente associa um com o outro? O que eu preciso fazer? Quero falar que esse template está associado com aquele template lá. Essa classe está associada com aquela tabela. Como é que eu faço isso no JPA? Oi? Qual? Arroba ente. É para falar que é uma entidade. O que mais? Arroba id. O que mais? Hein? Generator. Vou colocar o normal simples aqui. Isso aí é No MySQL, tá? Então, esse daqui é para o MySQL. Você mudaria? No Oracle você usa sequence. No SQL Server você usa ident. No DB2 você usa ident. Entendeu? Aí você muda o final ali. Aí seria Todo ident para o SQL Server. Agora para o Oracle você cria um sequence generator e fala que vai usar um sequence generator aqui. Tá bom? Que a gente fez ontem no exercício 4. E aí, o que mais? Esse relacionamento aqui, qual é o relacionamento que tem template para área? Para muitos. Não. Muitos para muitos. Um para um? Um template tem uma área? Muitos templates têm muitas áreas? Não nessa casa aqui, né? uma área tem vários sistemas. Uma área, só que aqui você está pensando do lado de cá para lá agora. Uma área tem vários templates. Ok, agora daqui para lá. Um template tem muitas áreas, né? Então você pensa, você está aqui, você precisa colocar uma anotação para essa tag, para essa atributo. O que você faz? Da onde eu estou para onde eu vou. Tá? Eu estou no 1 e vou para muitos. Arroba one, two, many. Ok? Ó, um template tem muitas áreas. Um para muitos. Tá bom? Agora, se eu pensasse que eu estou vindo daqui para lá,
as áreas estão em um template. Entendeu? E o que mais? Mas professor, não pode ter a mesma área em templates diferentes? E aí? Do jeito que a gente fez, não. Se você olhar lá, na área tem qual é o ID do template. Então a área está só num template só. Não está em mais de um. Entendeu? O jeito que a gente fez. Se a gente tivesse criado aquela segunda forma de tabela ali, falando qual é o template ID, qual é a área ID, aí dava para fazer. E aproveitar. E agora? O que mais? Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o tipo de cascade que eu tenho aqui? Boa pergunta. Qual é o tipo de operação em cascata que eu vou fazer? Quando eu salvar o template, eu posso salvar a área? Olha só, quando eu falar, olha, insert na template, eu já posso pedir para ele fazer um insert na área? Não. Não? Então pensa isso agora, eu respondi não. Na tela, como é que eu faria isso visualmente numa tela? Eu vou ter que cadastrar as áreas numa tela, depois associar elas com um template na outra tela. Seria mais ou menos assim? O que vocês acham? Seria, né? Se minha resposta daqui fosse não. Não posso salvar aqui, então eu tenho que salvar separado. Salvo todas as áreas e depois salvo o template. Concorda? Agora, e se na hora que eu salvar esse template, já que a área é dele, vocês concordam que lá na tabela a gente falou que a área é daquele template. Já que a área é dele, eu não posso salvar tudo de uma vez? Vocês concordam? A área é daquele template, salva o template, salva a área também. Faz parte dele. Não faz parte? Se eu remover aquele template, eu preciso manter as áreas que ele tinha, sendo que só servem para ele? Não. Não, né? Então, quando eu remover esse template, eu também posso remover todas essas áreas juntas. Concorda? Se eu der um merge, mesclar, dar um update na tabela template, na tabela área, eu fui lá naquele template, coloquei mais uma área nova. Eu não posso falar para ele, atualiza esse e atualiza esse também? Porque quando eu quero fazer tudo, eu chamo isso aqui de alfa. Quero fazer tudo. Tá? Nessa situação. Tranquilo? E qual que vai ser o fit type aqui? Qual que vai ser o fit type? Podia ter dado isso aí na prova, esse exercício, né? Vou pensar num parecido. E aí? Qual que é o fit type? A pergunta que não quer calar, o que é fit type? O que vocês acham que é? Uma palavra mágica para atrapalhar os alunos. É o tipo de alguma coisa. Vamos lá. Quando eu consultar esse template, eu preciso trazer essas áreas junto ou não? Eu poderia, em alguma situação, consultar esse template depois que já foi salvo e não usar as áreas dele? Não. Vocês acham que eu posso fazer isso? Não. Qual seria o objetivo de eu consultar um template sem as áreas? Nenhum. Nenhuma, né? Tá faltando o que fazer, né? Então, o template, se eu for consultar ele, eu posso aproveitar que eu vou consultar ele e pedir para o JPA, olha, aproveita, consulta a área também e já traz de uma vez tudo para mim. Entenderam? Quando eu consultar o template, ele já consulta a área. Faz isso de uma vez. Para eu não ter que fazer duas consultas, não tem que pedir duas vezes. Pede uma vez só e faz todo o serviço de uma vez. Entenderam? Então o fit type é o... Aquele lá, faz isso aí. Tem dois tipos só.
Ou é Lazy ou é Eager. O Eager pede para ele consultar. O Lazy fala para ele, eu vou consultar quando eu preciso. Lembrou, né? Antes agora do que na hora da prova. Isso aí. E agora, quem mais está faltando? Tudo pra mim. Eu ainda deixei um espaço aqui porque estava faltando alguma coisa. De propósito. Chamada é mais tarde. E aí? Eu posso fazer chamada e continuar fazendo exercício. Ou eu posso fingir que eu fiz a chamada para vocês ir embora e fazer depois de novo. Ó, Dani, vocês podiam chamar no meio da aula. E aí, Evaldo, o que se passou? Eu falei já. Não. Nem lembro mais. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Eu tava do lado de cá e aí eu falei o seguinte. Qual que é a diferença de eu fazer isso para eu fazer isso? Vai criar uma tabela mais. Join column. Eu falei que se você faz assim, você usa um join column. Se você faz assim, você usa um join table. Então, eu tenho que vir aqui e falar, olha, faz pra mim um join column. Tá ok? E eu vou falar pra ele com qual coluna. Qual que é o nome da coluna? Template ID. Certo? Aí o que ele vai fazer? Ele automaticamente, na hora que você for consultar esse cara, ele sabe que na área tem uma coluna chamada Template ID com esse ID. E ele fala, olha, consulta esse template, aproveita, faz um join com a área, falando que esse template ID relaciona com esse cara. E já traz tudo de uma vez. Olha que maravilha. Professor, se o hashtag fosse outro, Fosse lazy, ele não ia fazer isso. Ele só ia consultar o ID e o nome, o comprimento e a altura. Só. Aqui ia ficar parado até a hora que você precisasse. Bem tudo junto. Exatamente. Bem parecido. É que dependendo da situação, se você pensar que a gente inverteu, a gente colocou o join, a chave estrangeira do lado de lá. Se ela está na própria classe, você não precisa falar, ele faz sozinho. Tá? Ele segue o padrão. O nome da classe, underline ou o nome do ID para você. Okay? Professor, tem como fazer o join column sem ser name com outra coisa? Como assim, sem ser name? Sem ser name, sei lá. Mas como é que você vai relacionar as colunas sem ser pelo nome dela? Não, então, por isso que eu tô perguntando, porque se é obrigatório a ser pelo nome dela, por que tem o name e não põe simplesmente o template ID? Pra que o Porque nome? você não sabe qual que é o nome que tá do lado de lá. Não, sim, mas tô falando o código em si. Se é obrigatoriamente o nome, pra que o name? Já põe direto template ID e pronto. Tudo bem, entendi. É que aqui ele tem várias propriedades, tem várias outras. Então, aqui, é isso que eu tô... Tem várias outras. É que aqui eu tô usando só essa. Mas você pode fazer um esquema de inverso. Você pode falar um nome inverso dele, um nome de referência para ele. Nossa, tá. Tem várias outras formas. Eu. Ok. Oi? Então, aí é que tá. Se a gente pensar, a área precisa saber qual é o template dela? Por quê? Mas não foi o que a gente fez? O template sabe quais são as áreas dela? Tem a necessidade de fazer o do outro lado? Exatamente. Entendeu? Aí você pode pensar assim, em algum momento na área, eu vou querer dar um get template para pegar o template daquela área? Não. Se eu precisar, aí eu faço e coloco ela de lá e faço um bidirecional. Aí eu faço um many to one. E posso deixar até o one to many aqui também. Aí vira bidirecional. Um chega até o outro. Ok? Depende da situação mesmo. Tá? Depende da situação, você vai precisar fazer isso.
você fosse para um join table, aí você colocaria ali const igual. Não. O join table você vai falar qual é o nome da tabela, qual coluna representa o ID dessa tabela, qual coluna representa o ID da outra tabela. Tá? É um pouco maior. Isso para usar. Aquela tabela intermediária. Isso, exatamente. Eu tô pensando agora toda a instrução para ver se eu sei escrever ela inteira. Eu posso ver e te falar depois? De cor eu não lembro a instrução inteira. Mas vai fazer assim, join table, e vai falar qual é a tabela de referência. Depois vai falar qual é a coluna de referência desse ID. E depois vai falar qual é a coluna inversa da área. Não, você fala qual é a tabela e quais são as duas colunas. É igual a tabela não tem as duas colunas. Nesse join column você faz a mesma coisa. Você olha a tabela intermediária, quais são as duas colunas. A do template e para onde ele vai ter dosado. Ok? Então, eu vou te dar um exemplo também. De cor eu não lembro. O nome da tag usada. É inverse join column, alguma coisa do tipo. Vamos lá, pessoal, para a área. O que eu preciso ter na área? ID. O ID. Generated também. Generated. Nossa. O que mais? O que mais que eu faço na área? Em algum momento a gente vai dar área para algum outro lugar? Não. Acabou. Só. Oi? Duas fotos dentro de uma área. Aí a sua foto teria uma lista de área. Não, desculpa, a área teria uma lista de fotos. Entendeu? Exatamente. Só que aqui só que aí você ia restringir o seu template. Aquele template que tem essa área só pode ter essas fotos. E o que a gente quer fazer é ter um template que pode ter qualquer tipo de foto. Quem tem várias fotos pode ser igual, né? Exatamente. Entendeu? A identidade área é só isso, tá? Ela não relaciona com ninguém. E a foto? Ai, nossa, cansei. E por trás do fluxo. Que é o Hibernate. O JPA é a parte de persistência. Na verdade, o JPA ele é uma especificação. O Hibernate é uma implementação dessa especificação. Então o Hibernate pegou toda a documentação e falou, olha, a anotação @entity funciona desse jeito. A anotação @id funciona desse jeito. Tá? Tem uma outra, assim, que o Hibernate chama TOPIN, que é a implementação do JPA da hora. Tem a OpenJPA. Exatamente, para fazer essa parte de persistência. Exatamente. Se você usar o Oracle, a gente vai usar o Sequence. Não tem algo no Oracle. Se você for usar o SQL Server, você vai usar o Identity. Porque não tem o alto no SQL Server. Entendeu? Se você vai usar um DB2, você vai usar o Identity também. O alto eu uso só no SQL. Quem vai fazer
É no Linux só. No Windows não é. Tanto faz. Só se você for, eu estou fazendo no Linux, ainda vem tradicional. No Linux, por exemplo, a tabela página tem que chamar P maiúsculo, página minúscula. Senão não funciona. Entendeu? Ou você coloca uma bomba aqui para falar qual é o outro banco. Porque no Linux é bem sensitivo. E agora? E essa parte aqui engraçada aqui? O que a gente faz? Faz o miado. Olhe. One, two. Olha só, minha pergunta. É muito para página com template. Uma página tem um template? Ou uma página tem muitos templates? Uma página tem um. One to one. E aí, qual que é a dificuldade? Esse é o lazy, né? Tem 4, na verdade, de cascata. Olha só, deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu salvar a página, eu tenho que salvar o template? O template Não. já foi salvo antes, não foi? Quando eu apagar essa página, eu posso apagar o template? E Não. depois que eu apagar o template, apagar todas as páginas que seguem aquele template? Não. Posso dar um merge aqui, um update e ficar atualizando o template que as outras páginas estão usando? Não. Também não, né? Oi? Atualizar? Não mexe no template, né? O template está lá cadastrado, não se mexe nele. Se eu der um update aqui, eu não posso dar um update lá. Porque senão todas as páginas que uso vão ser alteradas. Não é? E aí, o que eu uso então? Quando eu não posso salvar, alterar e excluir. Eu deixo um padrão que chama refresh. Significa o seguinte: se eu estiver usando esse template e algum infeliz abrir o prompt e der um update lá no template, ele atualiza também. E é prompt. Tá? O all significa tudo isso. O all ele vai fazer persist, merge, update, persist, merge, remove e o refresh. Ok? Aí o fit. E o fit type? É, lazy. Quando eu consultar essa página, em alguma situação eu vou ter uma página sem template? Não, né? E aí, o que é então? Lazy. Qual que é o fit type? Lazy. Não, agora minha pergunta de novo. Quando eu consultar a página, eu posso não ter o template para montar ela? Não, né? Eu sempre preciso ter o template. Então é o eager. Eager significa vai lá e busca. É o apressado. O lazy é o vagaroso. Que traz só E agora, o que está faltando? Join column, né? E a gente está usando a mesma estratégia aqui, né? Deixa a foto aí, daqui a pouco a gente volta nela. Vamos pro acabou lá. Entity. O que vai aqui? Um álbum tem uma página, um álbum tem muitas páginas, muitos álbuns têm uma página, um álbum, arroba win,
uma página. Bem, certo? E o que mais? Qual é o tipo de casquete? Quando eu salvo o wall, eu já posso salvar as páginas? Posso, né? Quando eu apagar o álbum, tem alguma necessidade de eu manter as páginas que eu não tenho álbum? All, né? Você pode tanto escolher o all como formar para ele, olha, o casquete vai usar o persist ou o merge, por exemplo, ou o persist e o remove. Você pode especificar cada um deles aqui. Você abre uma chave aqui e vai especificando. Tá bom? Quando você tem, por exemplo, eu posso só salvar, eu não posso remover. Ou eu só posso atualizar, mas eu não posso nem salvar nem remover. Esse faz tudo. Tá? E o feed type? Só o Wigger e o Race vai depender realmente da situação, tá? Dependendo, normalmente a gente costuma usar o Race e trazer só quando realmente precisa o outro lado. Exatamente. Não perde tempo indo consultar todas as páginas. Imagina só, você tem a tela principal que te mostra todos os álbuns que você tem. Nesse momento, você precisa ter as páginas de todos os álbuns? Não precisaria, né? Entendeu? Eu deixei Wigger aqui, mas tem que pensar assim na prática. Se eu tivesse uma tela com todos os álbuns, se eu tivesse que consultar todos os álbuns consultar todas as páginas consultar todas as fotos, para abrir só os álbuns, demorar demais. Tá? Então aqui, pense com carinho qual é o tipo de feed. Agora, tem. Ela é sempre antes ou do seu atributo ou antes da sua classe. Tá? Elas não ficam perdidas no todo. Aqui, não costuma ter ordem. Eu costumo seguir desse jeito. Aí eu acho que não precisa. Você já colocar lá no começo? Não, porque eu vou usar ele para recitar. Então as anotações são o primeiro atributo que estiver abaixo dele. Tá bom? Pessoal, e agora? E esse cara aqui? Fotos. Uma página que várias fotos. Quem que faz isso? Olha que legal. Qual é o tipo de casquete? Pode me deixar no aula, acho que oi? Porque na página é sempre obrigado a buscar o lado. Não, é a foto ali, fica nas fotos. A página abre e já te mostra as fotos. Oi? A página tem o template. Eu tiraria as áreas dali e colocaria nova. Já aproveita o template para várias páginas. Ah, professor. Não,
Cada vez que você vai ver porque a página do template. E agora? Qual é o tipo de fit type aqui? Toda vez que eu consultar a página, eu tenho que mostrar as fotos? Não, toda vez que eu abrir essa página, eu tenho que mostrar as fotos dela? Tenho, né? Só que a gente tem um problema. Nem tudo que é luz é ouro. Olha só. Eu vou consultar um álbum. O álbum vai consultar, já tem um IG com as páginas, certo? A página já tem um IG com template. O que acontece? Eu tenho uma lista aqui de páginas. Dentro dessa página tem uma lista de fotos. Ele já não consegue fazer isso. Ele vai dar um erro chamado multibag, que não pode carregar múltiplas listas, né? Com list não tem problema. Se a gente só subcoloca um set, assim, talvez até funcione. Mas com list, a query que ele gera, ele não consegue fazer isso funcionar. Então, na verdade, a gente não especifica nada. Só que na prática ele não vai consultar. Você vai ter que pedir para ele consultar. Então no DAO, quando você consultar o álbum, você vai percorrer todas as páginas para ele consultar as fotos que você tem nela. Tá? E se você colocar o link ali, ele vai dar um erro e nem vai executar a sua aplicação. Tá? Então nem tudo que reluz é ouro. No papo de vocês, o importante, olha só, quando vocês estiverem fazendo o trabalho, o mapeamento das entidades, façam uma de cada vez. Faz, testa. Agora eu tenho uma nova entidade. Coloca, une, faz o relacionamento, coloca o campo a coluna no banco, testa. Por quê? Se você fizer tudo de uma vez, vai dar erro e ele não vai falar, olha, o erro está aqui. Ele não fala. Ok? É um pouquinho mais chato que isso. Ele não é bem específico para mostrar o erro. Então, conforme vocês vão construindo, vão testando. Tá? Porque se você colocou um negócio novo e parou, você sabe que foi ali que está o problema. Tá certo? Então, façam devagar, isso aí não passa. E o que mais? O que faltou? Não, cara. Vai, Paulo. Nossa. O Join Column é a página. Tá certo? Vou abrir uma atividade alucina para vocês entregarem para mim, tá? Eu escrevi todo o código aqui, é só colocar lá, tudo ligado. Vocês podem fazer um DAO também para testar. Faça um DAO, salvem o template, a área, o álbum com as páginas, a página com o template. Nossa, veja aí, funcionando. Não adianta eu vir aqui e escrever o código se vocês testarem. Eu não confio aí. Pessoal, dúvidas? Então na semana que vem a gente vai fazer esse consulta. Eu já quis mostrar bastante essa parte de relacionamentos, joins, para vocês terem uma noção melhor. Semana que vem é só consulta.